Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias hoje. E primeiramente nós vamos abrir, já está aí na projeção eclesiástica, né? E depois vocês podem abrir Mateus, capítulo 10 e 33. Já pode ficar preparados aí. Amém? Vamos falar hoje, dentro da palavra de Deus, sobre a realidade que pode acontecer com todos nós e principalmente em nosso meio. Nesses dias caóticos e perturbados e maus que nós estamos vivendo, nessa trajetória, algum pode negar a Cristo por estar passando por alguns problemas na vida, e a palavra diz que a fé não é de todos, não é mesmo? A fé não é de todos. Os ímpios vai dizer que nunca ouviu falar de Cristo. Essa é a sua característica, e por isso que Deus não tem prazer na sua morte. Então tudo isso está embutido na pregação de hoje, né? do nosso Deus. Amém? Continuamos. E se alguma autoridade vier te questionar, isso é para todos nós, e falar para você questão de vida ou morte, para você dizer a verdade, que crê em Cristo como Salvador da sua vida ou da nossa vida, qual que é os irmãos têm que ouvir a palavra, entender o mandamento da palavra de Deus, tá bom? Qual que é o pensamento que nós vamos, falar que nós somos verdadeiros servos do Senhor, não é mesmo? Pois bem, você é preciso dizer a verdade. Todos nós precisamos dizer a verdade. Nunca nós podemos dizer, a verdade de Cristo, que nós somos filhos de Deus. Pode falar o que falar para nós temos que confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor da nossa vida. Amém? Que crê que Jesus é o único Salvador de nossas vidas, de sua vida, não é mesmo? Por exemplo, se você negar Cristo Jesus, Ele também vai dizer a mesma coisa para o Pai que nunca viu nós, se você negar ao nosso Deus, quando o Senhor vier na sua glória. Amém? Então, nosso Deus vai dizer isso para nós. Vamos ver no livro já está na projeção, no livro de Eclesiástico, capítulo 7 e 20, capítulo de Eclesiástico. Nós vamos ler para todos nós tirar dúvida, não é mesmo? Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peca. Nós somos pecadores natos, amém? Nós somos pecadores, é por isso que pode acontecer isso conosco, todos nós. Você vai ver que isso vai acontecer, e essa é a verdade. Você já pode lembrar que alguém negou Cristo? Já pode interagir dentro da palavra de Deus? Em Mateus, capítulo 10 e 33, no livro de Mateus, e diz assim: mas todo aquele que me negar diante dos homens, e eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Então nós precisamos de falar a verdade. Haja o que agir nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos de ter uma postura, cada um de nós, confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador da nossa vida. Amém? Porque esse mundo que está perturbado aí, nós estamos sabendo que o que vai acontecer não vai melhorar e cada vez vai piorar, não é mesmo? E ontem o nosso irmão Renan já explicou como que vai acontecer, tá vendo? Os fatos que vai acontecer em nossas vidas. Todos pensam da mesma forma, e eu jamais vou negar meu Senhor. Temos essa alta confiança, nós temos essa alta confiança em nós. Igual diz aí no livro de Eclesiástico, diz, nós temos toda essa confiança, nós não vai nunca dizer que nós vamos negar a Cristo, mas nós precisamos trabalhar o Espírito Santo dentro de nós, amém? Para nós nunca negar que o nosso Senhor é o nosso Deus da nossa vida, amém, meus irmãos? Isso possa acontecer com todos nós, amém? Ainda mais que alguns que diz que é justo, os sábios, não é mesmo? Entre nós, vamos entregar melhor o que a palavra diz, vamos entender o que é melhor que a palavra diz para nós. No livro de Lucas, capítulo 18, vamos no livro de Lucas, capítulo 18, e o 9 até o 14, nós vamos conferir dentro da palavra de Deus, o fariseu e o republicano. Nós podemos dizer que nós nunca
vamos errar, que nós somos os melhores. Nós temos que ter sabedoria e a palavra tem um peso de cada um, não é mesmo? E o que diz a palavra? E disse também essa parábola a um que confiava em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e ainda como este publicano. Nós não podemos falar de maneira dessa espécie, amém? Nenhum de nós podemos dizer que nós somos melhor que os outros, né? O nosso próximo, nós temos mais fé que o nosso semelhante. Nunca podemos dizer isso. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então nada disso serve, né? Se nós não estar dentro da palavra de Deus e falar a verdade, e nós ser mais, se humilhar cada vez mais. A nossa meta do servo do Senhor é ser humilde. Cada um de nós precisamos de ser humilde, humilhar diante de Deus e diante do nosso próximo, amém? Para que Deus possa nos exaltar a nossa vida, amém? Nunca podemos dizer que nós somos melhores. Continuamos. O publicano, porém, estado em pé e longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que... porque qualquer que a si mesmo se exalta, e será humilhado, e qualquer que mesmo que humilhar, será exaltado. Amém? Então tudo nós devemos de se humilhar, aí Deus vai nos exaltar. Amém, meus irmãos? A proposta de Deus é que nós sermos humildes em toda a nossa vida, ser humilde, ouvir as coisas e não dizer que nós somos melhor que alguém, melhor que o nosso próximo. Nunca dizer isso. E ter muito cuidado com as suas palavras, o que nós dizemos, porque a palavra tem poder. Amém? Que nós falamos. A palavra não volta atrás mais quando nós dizemos as coisas. Está dita quando nós dizemos. Então nós temos muito cuidado quando vamos dizer alguma coisa para o nosso próximo e para nós pedir a Deus o que nós queremos. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala que seja da vontade de Deus. Amém? Que seja da vontade de Deus e não da nossa. Amém, meus irmãos? Aqui Pedro era um dos discípulos que andava com Cristo. O apóstolo Pedro era um dos discípulos que andava com o Senhor. Nós nunca andamos com o Senhor, né? Pertinho dele, vendo nos olhos dele, nós nunca vimos, né? Mas Pedro andou com ele, conversou com ele. Amém? Olha o cuidado que nós devemos de ter. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas que nós falamos, que nós nunca erramos, que nós nunca vai dizer. Comigo nunca vai acontecer isso. Pedro era um dos discípulos que andava com Cristo pelo mar da Galileia. Também tentou andar sobre as águas. Pedro também tentou andar sobre as águas. E o que faltou em Pedro? Faltou a fé. Deus chamou ele para andar sobre as águas. Mas no meio, ele andou alguns metros, eu creio, né? Mas pela falta de fé, pelas coisas que acontecem em nossas vidas, na vida de Pedro, e nas nossas turbulências, também nas turbulências de Pedro, que viu a água que estava agitada, se afundou. É por isso que nós devemos ter muito cuidado para nós não se afundar. Amém, meus irmãos? Para nós não se afundar, como Pedro se afundou nas águas, na tempestade. É por isso que quando nós estamos com problemas difíceis, nós devemos vir mais à igreja, ouvir a palavra de Deus para nos confortar os nossos corações, para nos dar força, amém? Para nós atravessar essas tribulações em nossas vidas.
Olha o que diz Jesus para todos nós. No livro de Mateus capítulo 26 e 34, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Jesus disse a quem? A Pedro. E Pedro disse: eu jamais, Senhor, vou te negar. Então, por isso que o irmão Nilson está dizendo para os irmãos compreender a pregação, o significado de estar firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que possa acontecer, jamais nós vamos negar ao nosso Criador. Olha o 33, o versículo 33, desse mesmo livro de Mateus, o versículo anterior, o que diz Pedro: mas Pedro respondeu, disse-lhe: ainda que todos escandaliza em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro disse a ele: Senhor, eu jamais, pode ser qualquer um dos seus discípulos, menos eu, jamais eu farei isso. Então, por isso, nós devemos ter cuidado. O que nós vamos dizer, o que nós estamos pensando, porque nós somos pecador, nós somos falhos, não é mesmo? E no livro que nós ouvimos em Eclesiástico, não há sequer um justo, né? E a palavra de Deus está dizendo para nós, no versículo 35 de Mateus 26, versículo 36 de Mateus, e disse-lhe Pedro, novamente: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E o Pedro tornou a dizer novamente, né? E quantas vezes que Pedro negou? 3 vezes, né? Aí certamente que o Espírito Santo tocou em Pedro, né? Aí ele lembrou, né? Eu disse tudo aquilo para o Senhor e eu não consegui realizar o que eu disse. E assim somos nós. Nós não conseguimos realizar o que nós dissemos. Se nós não pedir a Deus que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, nós não conseguimos realizar aquilo que é necessário para agradar ao nosso Senhor. Amém, meus irmãos? E nós estamos dizendo dentro da palavra de Deus, nós não estamos aumentando nada, nós estamos falando o que Pedro aconteceu com Pedro, porque nós somos fracos e pecadores. Assim é a nossa vida, não é mesmo? Assim é a nossa vida que acontece conosco. E ainda mais vamos acompanhar o que Pedro relatou sobre Jesus quando uma criada fez a pergunta para ele. O que ele respondeu? Você sabe o que ele respondeu? Quando a criada falou para ele alguma coisa: você conhece aquele Galileu? Você conhece, Pedro, aquele Galileu? Você tem certeza que você já viu ele em algum lugar? No livro de Mateus 26 e 69, ora Pedro estava sentado fora do pátio e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus o Galileu? E o que Pedro respondeu? Alguém sabe o que Pedro respondeu? Você que está dizendo, né? Vamos lá no livro continuar o 26 e 70 de Mateus, livro de Mateus 26, irmão Nilson atualizar aqui, 26 e 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Ele respondeu para a criada, né? Aqui Jesus já está sendo perseguido para a sua morte. Irmãos, todos nós somos frágeis, certo? Então, agora, é por isso que tem os falsos profetas aí, dizendo a todos, né? Se você é um crente, se você não tem posse, você não é um crente fiel a Deus. Amém? E se tirar essas posses de cada um, será que esse é um crente fiel? Será que esse é verdadeiro? Então a palavra de Deus está dizendo para nós ser crentes verdadeiramente, porque tudo que nós precisamos o Senhor nos dá. Amém? A palavra de Deus diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Amém? Está na palavra de Deus. E ele continua no 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que estavam ali, esse também estava com Jesus o Nazareno? Novamente está perguntando. O 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Não conheço tal homem.
Não conheço tal homem. O 73. E ainda há pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também és dele, pois a tua fala se denuncia. A tua fala é igual ao Galileu, né? Estava novamente questionando a Pedro, né? E então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Tudo isso, irmãos, acontece conosco, na nossa vida. Por isso nós devemos ficar atento mesmo com as coisas espirituais de Deus. Dizer somente a verdade. Ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, um jovem íntegro, verdadeiro cristão do Senhor. Haja o que vier, nós estamos firmados na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a meta de um servo do Senhor, de um que conhece e faz parte do Senhor, que diz a verdade, que cumpre a verdade, somente a verdade. Mas nós devemos pedir a Deus por tudo isso. Senão nós sozinhos nós não conseguimos fazer essas coisas em nossas vidas. A palavra de Deus é pura e eficaz para aqueles que executam em todo o seu caminho. A palavra de Deus é pura e eficaz para aqueles que executam em todo o seu caminho. Aí Deus vai se agraciar conosco, com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Se você não consegue, pede para Deus. Faça como fez o salmista Davi. Faça como fez o salmista Davi. Pede a Deus, que Deus te dá sabedoria, te orienta a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós. Amém? Salmo 51, capítulo 10 e 11 do Salmo. Olha o que diz Davi para todos nós, para nós refletir em sua palavra, na palavra de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Me dê força, Senhor, para que eu possa resistir todas as provações que vêm sobre mim, sobre todos, para que eu diga a verdade do Senhor, para que eu seja um bom soldado do Senhor. Não me lance fora da tua presença, Senhor. O 11. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém? Essa certeza que nós devemos de ter em nossas vidas, como servo do Senhor, essa clareza, essa atitude. Amém? O homem precisa pedir a Deus que Ele toca no seu coração para esclarecer o caminho que ele deve seguir. Nós devemos de pedir a Deus para que nos esclareça o nosso caminho que nós devemos de andar, né? Para que Ele possa esclarecer, para nós não ter dúvida. Nós não podemos ter dúvidas. Olha o que diz no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos, renovados os nossos dias como dantes, né? Renova o Espírito Santo dentro do nosso coração para nós ter aquela mesma alegria que nós iniciou a nossa carreira como soldado do Senhor. Amém? Renova aquele Espírito Santo, aquela alegria que nós tínhamos no início, que essa alegria seja eternamente, que nós nunca ficamos desanimados, mas renova, Senhor, aquele amor dentro do nosso coração. Amém, meus irmãos? Para que nós possamos agradecer ao nosso Deus e o nosso Deus ficar alegre com nossas atitudes. É o principal que nós devemos de ser. Amém? E tudo isso acontece quando está perseguindo Jesus e tudo isso que o irmão Nilson está dizendo aqui Jesus estava sendo
perseguido. Então estava interrogando os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor, amém? Pode acontecer o que acontecer, nós somos servos do Senhor, amém? Em nossas vidas. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu não vou assustar ninguém, mas isso tudo vai acontecer de novo. Então, tudo que aconteceu lá atrás, tudo vai acontecer novamente quando vir a perseguição. E o nosso irmão Renan falou assim, eu creio que eu não estarei quando começar a perseguição, né, irmão Renan? Eu creio que algum de nós não estaremos aqui, amém? Que vai ser terrível, meus irmãos, não vai ser fácil, né? O irmão Nilson está dizendo aqui, ó, e Jesus Cristo, o nosso Salvador, eu não vou assustar ninguém, mas isso tudo vai acontecer de novo, novamente, quando vinha a perseguição do servo do Senhor. Então, por isso nós devemos estar preparado, amém? No Senhor, estar firmado no Senhor. Quando começar as perseguições dos crentes, então tudo isso vai acontecer e vai começar novamente as perseguições dos crentes. Olha o que diz a sua palavra no livro de Marcos, capítulo 8 e 38. Livro de Marcos diz assim, porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na sua glória e de seu Pai com os santos os anjos. Quando o Senhor vier, e se nós envergonhar e dizer que nós não conhecemos o nosso Deus, vai acontecer a mesma coisa, igual aconteceu com Pedro também. Então nós devemos ser firmes, fiéis a Deus, dizer a verdade, que Ele é o nosso Criador, Ele é o único Salvador de nossas vidas. Nós não vai, fala por aí, né? O povo fala, nós não vamos pipocar, certo? Certo? Amém? Nós não vamos pipocar, nós vamos dizer a verdade, que Ele é o nosso Deus, nós vamos morar com Ele, então nós vamos falar que Ele é o nosso Criador mesmo. Vamos confiar o que o apóstolo Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Porque a palavra é fiel, esta que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Amém? A palavra do Senhor é fiel. Se nós morremos com o Senhor, com Ele nós vamos ressuscitar com Ele. Amém, meus irmãos? É verdadeira. O 12. Se formos também com Ele, reinaremos. Se o negaremos, também Ele nos negará. Nós não podemos negar ao Senhor, senão Ele vai nos negar também. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Não pode negar a si mesmo. O Senhor não nega a si mesmo. Ele é fiel conosco. Amém? O Senhor é fiel conosco. Não podemos dizer isso, porque o Senhor é um Deus fiel, verdadeiramente, com todos nós. Precisamos de ficar atentos com esses falsos profetas aqui no mundo de hoje, porque a palavra nos está orientando para nos, assim para nos finalizar hoje,
porque só mais uns 2 livros nós vamos ler para nós finalizar. No livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, vamos lá no 2 Pedro, livro de Pedro, deixei um pouco de livro para nós ler, né? Nós exercitar. Os irmãos veem em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, em 2 Pedro. 2 Pedro 2, 1, 2 e 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirá encobertamente heresia e perdição, e negarão o Senhor que o ressuscitou, trazendo sobre si mesmo repentina e perdição. Então, nós devemos de ouvir a palavra de Deus verdadeira. Já há falsos profetas dizendo que tudo isso não vai acontecer, não é mesmo? E isso é fato que vai acontecer. O 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vossos negócios. Cuidado com isso, né? Estar atento com, pode fazer negócio, né? Com cada um de nós vemos que já está fazendo negócio com a palavra do Senhor, está fazendo coisas erradas, e por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardio e assenta a sua perdição, não dormita. Amém? Então já tem falsos profetas dizendo heresias neste mundo de trevas, amém? Enganando os servos do Senhor, os verdadeiros servos do Senhor. Nós possamos ter muita sabedoria para nós saber o que é certo e o que é errado, amém? Para nós tomar as decisões certas e não tomar as decisões erradas, mas sim servir o nosso Criador de todo o nosso coração. Amém? No livro de 1 João, livro de 1 João, capítulo 2, João capítulo 2, 22, vinte e dois, 23, 24 e 25 do livro de João. E diz assim para nós: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Se nós negarmos que Cristo é o nosso Salvador, nós somos mentirosos. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho também não terá o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Então o Senhor nos prometeu, se nós
dedicar totalmente ao nosso Deus e dizer a verdade, todos nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o 25 está dizendo para nós, esta é a promessa que Ele nos fez. Essa é a promessa de Deus. A vida eterna de cada um de nós. Amém? E que Deus abençoe essa igreja. Abençoe a todos nós, os que estão ouvindo. Uma boa noite a todos. Obrigado.